Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem vai entrando vai me falando um oi. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal que é sobre como é que eu sei que se eu estou na profissão certa, se eu não estou na profissão certa, que profissão que eu escolhi, se isso está fazendo sentido para minha vida, se não está fazendo sentido, tá? E aí você que vai entrando já vai compartilhando, tá bom? Então você vai lá e eu já vou compartilhar aqui também, deixa eu entrar aqui. Que hoje eu vou compartilhar. Vamos compartilhar. Deixa eu ver. Deixa eu atualizar aqui que eu não atualizei ainda. Então, quem vai entrando vai me falando um oi. Me fala de onde você está falando. Qual cidade você está falando. Então, vai lá, compartilha. Deixa eu escrever publicação. E eu vou compartilhar lá no meu perfil lá do Facebook. E aqui, deixa eu abrir aqui para ver o comentário de vocês. Quem tá aqui comigo, fala um oi. A Jaque já tá aqui comigo. Oi, Jaque, tudo bem? Como você tá? Hoje a gente vai falar sobre essa questão de profissão. E aí você pode me perguntar, a Jaque é aqui de Assis, né, Jaque? A gente se conhece lá do trabalho dela, eu acabei fazendo umas palestras lá onde ela trabalha e a gente acabou pegando amizade e se conhecendo de lá. O Daniel também tá aqui comigo e você pode se perguntar assim, mas Glaucia, como é que surgiu esse tema, né? Outro dia eu recebi uma mensagem, deixa eu até abrir aqui a mensagem, que eu vou ler certinho para vocês, que é da Kelly. A Kelly mandou uma pergunta assim: olá, Glaucia, sou a Kelly, tenho 19 anos, ainda não sei qual profissão eu quero seguir. Ela viu um vídeo meu lá no YouTube, onde eu falo sobre vocação especificamente, e ela pergunta se eu poderia dar algumas dicas para ela. Então a Kelly, ela vai começar a carreira dela agora, só que hoje eu quero conversar tanto com pessoas que estão ingressando, que vão começar a sua carreira, como pessoas que se sentem perdidas em relação à sua vida profissional e não sabem muito bem o que elas têm que fazer. A pessoa, às vezes, ela olha para a vida dela e fala assim, poxa, será que eu estou na profissão certa? E aí a gente precisa entender muito bem quais são as nossas escolhas, porque dependendo das escolhas que eu faço, a gente vai ver isso hoje, vai interferir totalmente no meu futuro. Então, se eu não sei muito bem o que eu quero, se eu estou na profissão certa, se eu não estou, o que vai acontecer? Eu vou vivendo cada dia sem saber onde eu vou chegar, sem ter uma perspectiva de vida, sem ter meta, sem ter um planejamento de carreira. E aí, consequentemente, eu corro o risco de chegar no final da minha vida, olhar e falar assim, poxa, não consegui alcançar o que eu queria. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre isso. Aqui a Mirna falando, também tá me mandando um oi, o Hélio lá de Feliz Natal, né? Lá no Mato Grosso, bem longeão, né? Bem distante. A Catiane, oi Cátia, tudo bem? Como você tá? Que bom ter você aqui, que bacana, saudade, viu? Então a gente vai conversar. Conforme for surgindo dúvidas, gente, vocês vão mandando as dúvidas para mim. A gente vai batendo um papo bem legal aqui hoje. E aí vocês vão conversando, vai mandando dúvidas, a gente vai tendo toda uma interação que hoje a gente vai falar especificamente sobre essa questão, né? Como é que eu sei se eu estou na profissão certa? Como é que eu sei se eu ainda não ingressei, não comecei, se eu não entrei numa faculdade, como é que eu escolho essa faculdade? Até mesmo porque esse vídeo é bem interessante, que eu tenho lá no Facebook, ele tem várias visualizações. Então a gente vê que muitas pessoas estão perdidas em relação à sua vida profissional. E aí entra o quê? O papel do coach de carreira para te ajudar a tomar essas decisões da sua vida profissional. A Vivian, oi Vivian, seja muito bem-vinda, tudo bem? Que bom ter você aqui, tá? Fique aqui, já compartilha, então você que está entrando agora, vai compartilhando essa transmissão para a gente atingir um monte de gente. Se você conhece alguém que tem dúvida em relação à sua vida profissional, que não sabe se está na carreira certa, no emprego certo, ou até mesmo uma pessoa que está ingressando agora na vida profissional dela, que não tem certeza em relação à faculdade que vai cursar ou à carreira que vai seguir, convida ela para estar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, tá bom? Sobre essa questão da vida profissional. Obrigada, Catiane. Obrigada, viu? Sucesso para você também, né? A Cati também é coach, psicóloga, então ela tem um know-how muito grande para estar conversando com a gente, falando sobre esse assunto também, né? A Elisângela está aqui comigo também, então a gente está com bastante gente e a gente vai falar sobre vida profissional, tá?
Então, o que eu quero começar conversando com você? Eu tenho algumas restrições em relação à idade com que a pessoa entra dentro da faculdade. Por que isso, Glaucia? Porque dependendo da idade que a gente não tem maturidade para cursar determinados cursos. Então, às vezes, eu entro dentro de um curso na faculdade e aí, por falta de maturidade, eu não entendo o quanto aquilo é importante ou o quanto determinada matéria é pertinente em relação àquilo que eu vou trazer e àquilo que eu vou carregar para a minha vida profissional. Foi interessante que, quando eu comecei a cursar Direito, uma das primeiras matérias que eu tive na faculdade foi hermenêutica. Então, você imagina, uma jovem entra na faculdade e aí eu começo estudar uma coisa que era hermenêutica. Para começo de conversa, eu nem sabia o que era hermenêutica, não tinha nem noção do que significava essa palavra, e a gente foi estudar hermenêutica jurídica. Então, quando eu olho hoje eu tô com 37 anos, né? Quando eu olho para minha vida hoje e olho para aquela mocinha que entrou na faculdade, né? Muito nova, sem ter conhecimento de vida, sem saber muito bem o que ia fazer da carreira, e eu faço esse comparativo, eu vejo que eu não tinha maturidade suficiente para cursar a faculdade naquela época. Eu não tinha noção do que era esse universo. E aí, consequentemente, o que eu fiz? Eu fui fazer uma outra faculdade depois, que foi a faculdade de gestão comercial. Então, quando a gente fala dessa questão da faculdade em si, o primeiro ponto é entender o teu momento, se você está preparado realmente. Porque muitas vezes na faculdade a gente vai ter uma série de matérias técnicas que às vezes a gente não relaciona e são matérias que são fundamentais depois para a minha carreira, para a minha profissão, para que eu consiga ter uma bagagem, um conhecimento, um know-how em relação àquilo que eu pratico, àquilo que eu faço. Hoje, com certeza, se eu fosse cursar novamente uma faculdade de Direito, eu ia ter muito mais maturidade e eu ia enxergar algumas matérias que eu achava que eram extremamente superficiais e que não faziam sentido para mim, de uma forma extremamente diferente, né? Aqui a Giane tá me falando bom dia, boa noite, Giane, tudo bem? A Vivian aqui mandando boa noite também, boa noite, Vivian. Então, gente, quando eu vou cursar, ou quando eu vou optar por um curso, ou quando eu olho para a minha vida profissional, o primeiro ponto é entender o seguinte: quais são minhas principais habilidades? O que eu gosto de fazer? Então, uma pessoa que chega para mim e fala, Glaucia, eu quero fazer medicina, mas eu tenho medo de sangue. Poxa, o médico vai lidar constantemente com isso. Glaucia, eu não gosto de pressão. Então, você tem que sair desses ambientes onde você vai ser pressionado. Por exemplo, um ambiente de pronto-socorro é um ambiente de muito estresse, onde a pessoa fica 24 horas ali pilhada, né? Atendendo pessoas e chega gente com uma série de situações e traumas, um monte de coisa assim. Então, eu preciso entender. Quero ser psicólogo, mas eu não gosto de ficar ouvindo as pessoas. Eu sou uma pessoa que não tem muita tolerância. Poxa, será que eu estou fazendo opção realmente por uma coisa correta? Eu me lembro que eu prestei vários vestibulares, gente. Eu prestei vestibular de ciência da computação, prestei vestibular de ciências biológicas, eu prestei vestibular de engenharia mecatrônica, prestei um monte de vestibular na época. E aí, a Gerlaine, boa noite, Érica, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo carinho, Gê, muito obrigada, viu? E aí, o que aconteceu? Eu prestei um monte de vestibular, gente. Aí eu comecei a fazer letras, abandonei letras, fui fazer direito, aí eu fiz direito até o final, então cursei os 5 anos de faculdade. Não estava muito contente, aí fui trabalhar com vendas. Depois de trabalhar com vendas, eu fui fazer uma pós em comunicação, depois eu fui fazer gestão comercial, e aí eu fiz um MBA em gestão de pessoas, e aí eu fui incrementando o meu currículo. Mas o que acontecia? Então, nesse momento que eu fui decidir pelo vestibular, eu desconhecia muito da realidade do que era a profissão. E esse é um grande erro, porque às vezes a gente opta por uma profissão e decide seguir uma carreira na nossa vida, mas a gente não sabe ou não vê ou tem uma visão totalmente romântica daquela profissão. Eu me lembro que eu era apaixonado por biotecnologia. Então eu falava, não, porque eu queria fazer biotecnologia, e eu falava da biotecnologia, aqui na nossa região a gente tem uma faculdade de biotecnologia, mas eu tinha uma visão de biotecnologia que era muito distinta da realidade do que uma
uma faculdade de biotecnologia. Aí eu entrevistei um professor da matéria, da faculdade, e aí ele foi me contar o que era essa questão da biotecnologia. E aí, quando eu descobri que biotecnologia, você tem um monte de cálculo, um monte de matemática, e a vida inteira, eu tenho que confessar para você, que eu sempre fui muito ruim em matemática. Matemática é uma matéria que eu geralmente tenho a tendência de correr, porque eu não sou boa em matemática. E aí eu descobri que o curso inteiro era baseado em matemática. E eu falei, gente, já pensou se eu tivesse feito uma faculdade de biotecnologia? Eu ia desistir no meio do caminho. Por quê? Porque não tinha aptidão para aquilo. Eu tinha uma série de habilidades, eu tenho minhas habilidades que não são condizentes com aquilo que o curso ou que a profissão pediria. Então, quando eu vou optar por uma profissão, eu preciso entender na essência qual que é a realidade daquela profissão. Eu tenho que entender que se eu vou optar por uma profissão como médico, medicina, e trabalhar como médico, eu vou estar sujeito a estresse, eu vou ter uma agenda extremamente sobrecarregada, eu não vou ter horário para nada, porque a vida do médico não tem constância, muita coisa acontecendo ao mesmo momento. Se eu for optar por uma faculdade, por exemplo, de direito, eu necessariamente preciso gostar de ler, porque se eu não gosto de ler, direito, você tem muita leitura. E aí eu falo, eu não gosto de ler, eu vou fazer uma faculdade de direito. Como que eu vou fazer uma faculdade de direito se quase que 80% da faculdade, do curso em si, está respaldado em leitura de lei, em aprender lei, em esmiuçar as leis. Então, se eu não gosto de fazer determinada coisa, não tem por que optar por aquilo. Tá? Então, o primeiro ponto, eu gosto. O que eu gosto? O que eu me dou bem? Eu sou apaixonada por biologia, né? E aí eu sou apaixonada por biologia e vou fazer uma faculdade vou fazer artes cênicas. Não tem nada a ver. Então, eu tenho que entender quais são as matérias, quais são as minhas melhores competências, quais são as aptidões, com o que eu gosto de trabalhar, com o que eu me dou bem. A partir disso, eu vou fazer a opção pela faculdade que eu vou cursar. Gláucia, foi uma pergunta interessante de uma moça que era fisioterapeuta. Ela fez uma faculdade de fisioterapia e aí ela começou a trabalhar com vendas. E já fazia 6 anos que ela estava trabalhando com vendas. E aí ela estava querendo aumentar, subir na carreira dela. Mas quando ela mandava o currículo para algumas empresas buscando um cargo melhor, o recrutador olhava e falava, é fisioterapeuta, e já descartava. Então, numa situação como essa, é necessário sim você fazer uma segunda graduação. Até mesmo para te dar o respaldo e embasamento, se você está querendo se desenvolver dentro de uma carreira que você não tem graduação dentro dela, consequentemente é necessário, porque o recrutador vai pegar e naquele momento o recrutador não vai ter contato com você, ele não vai conversar com você, ele vai ver simplesmente o papel que está ali. Então, dentro do papel, ele olha e fala assim, poxa, eu tenho 10 currículos, eu tenho 9 currículos de pessoas que são formadas em administração, por exemplo, e eu tenho um que é formado em fisioterapia e que está pleiteando um cargo para gerente de vendas. Eu vou contratar quem? Quem que ele vai selecionar? Então, a experiência, de certa forma, não pesa tanto nesse primeiro momento, tá bom? Então, entendo quais são as minhas principais aptidões. Opto pelo curso, pela faculdade. O que eu tenho que entender? Eu preciso ter uma visão clara do que eu quero da minha vida. Porque eu estava até conversando isso com um cliente hoje. A pessoa chega para mim e fala assim, Gláucia, eu quero ganhar um salário de 10 mil reais. Tá bom. Agora, eu não consigo ganhar um salário de 10 mil reais sendo um assistente administrativo, por exemplo. Então, dentro da área, ou dentro da empresa onde eu estou, ou dentro do universo geográfico onde eu estou ali, o que uma pessoa tem que ter para ganhar um salário de 10 mil reais? Precisa ter uma pós-graduação, precisa falar inglês fluente, precisa ter um mestrado, seja o que for. Eu vou elencar todos esses fatores e verificar o que eu preciso fazer, então, para dar essa evolução na minha carreira. Porque, às vezes, é totalmente antagônico. Então, se eu quero amanhã ou daqui 5 anos ter um salário, sei lá, de 25 mil reais ou de 5 mil reais, seja o que for, eu preciso entender se isso está alinhado com a minha posição dentro da empresa, se está alinhado com o cargo que eu tenho, se eu tenho possibilidade de conseguir alcançar isso, se eu não tenho possibilidade. Então, eu vejo muitas pessoas que acabam dando murro em ponta de faca, porque elas olham para a empresa, elas querem ganhar mais, elas querem evoluir, mas a empresa, ela está podando. Então, ela quer subir, mas não tem mais onde subir. Às vezes a pessoa fala assim para mim, especialmente a empresa aqui da região. Ela fala assim, nossa, só se o meu chefe morrer para eu ser promovido e crescer dentro da empresa. Então, aquela empresa, talvez, ela não te comporte.
Se a empresa não te comporta, o que você faz? Você vai, monta o teu currículo, se lança no mercado, olhe qual empresa está alinhada com aquilo que você tem, com a expectativa que você tem e começa a buscar dentro do mercado. Porque se eu estou infeliz, se eu estou insatisfeito, não adianta nada a gente ficar reclamando e não tomar uma atitude. Se o simples fato de reclamar fosse resolver nossos problemas, seria ótimo. Mas infelizmente não é. Então, eu preciso olhar e falar assim, poxa, quais são as oportunidades que meu atual cargo hoje dentro da empresa me oferecem? Dentro dessas oportunidades, eu consigo fazer uma negociação? Eu consigo evoluir? Será que aqui dentro desse lugar eu vou chegar realmente no lugar que eu desejo? Eu vou conseguir a projeção, o ganho financeiro que eu desejo? Não, eu não vou conseguir. Ok, então talvez seja o momento de você repensar a tua vida, repensar, refazer o teu planejamento, observar as oportunidades que o mercado te oferece. E uma coisa é muito importante, tá? Não chega e fala assim, olha, tomei uma decisão, a partir de amanhã não venho mais trabalhar, vou pedir minha conta. De forma alguma. Porque se você está planejando em mudar de emprego, se você está planejando em mudar de carreira, é necessário que você faça um planejamento. Então, eu tenho que ver como vai ficar minha questão financeira, eu preciso estipular um prazo para isso acontecer na minha vida. E não de um dia para a noite. Eu vejo, às vezes, pessoas que por força de uma emoção muito forte, elas vão falar assim, olha, vou mudar de emprego, não venho mais trabalhar. E aí toma uma decisão e depois acaba se arrependendo dessa decisão. Então, se eu estou vendo que dentro dessas oportunidades eu não estou no lugar certo, eu não vou conseguir o ganho que eu quero, eu não estou sendo aproveitado em todo o leque de talentos que eu posso oferecer, eu vou sim procurar, mas tudo de uma maneira muito estruturada. Então, é um passo de cada vez. Não chegar e simplesmente falar assim, olha, gente, não vou mais vir, acabou, vou mudar de vida, e aí pede a conta e aí depois se arrepende. Eu já vi isso acontecer, eu já presenciei cenas como essa, da pessoa chegar, pedir a conta, passou uma semana, a pessoa voltou lá na empresa para pedir para ser readmitido. E aí vocês imaginam a situação, como a situação foi constrangedora, né? Porque daí a pessoa tem que chegar lá e literalmente, com o perdão da expressão, com o rabo entre as pernas e pedir de novo o emprego. Então tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem estruturado. A partir do momento que eu conheço quais são as minhas habilidades, eu olho para o leque de opções que eu tenho, eu determino qual que é o ganho que eu quero financeiro, no tempo de quanto tempo eu quero ganhar isso, e aí eu vejo quais são as opções. Então, por exemplo, eu vou e pego uma pessoa que o sonho dela é trabalhar com música. Tá, qual que é o máximo que essa pessoa vai conseguir chegar dentro da vida dela? É necessário que você seja extremamente realista. Então, qual que é o máximo? O máximo é tocar numa filarmônica, por exemplo. Tá, para tocar nessa filarmônica, eu vou precisar do quê? Qual que é o meu ganho? Como que é a rotina de uma pessoa que trabalha nessa área? E aí, dentro disso, eu vou desenvolvendo. Aqui a Darcy entrou. Deixa eu ver aqui. A Jaque me perguntando. Oi, Darcy, tudo bem? Glaucia, como que você se tornou coach? Como que aconteceu na sua vida? Então, como que eu me tornei coach? Foi assim. Eu me formei em Direito, saí da faculdade, terminei a faculdade de Direito, depois de 5 meses mais ou menos, eu já entrei e comecei a trabalhar na Natura como gerente de relacionamento. E aí na Natura eu fazia a gestão de um setor aqui que acabou atingindo 1.200 consultoras. Então era muita gente, eu fazia várias cidades. Quando eu comecei, e desde muito nova, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu faço parte de uma igreja, e aí nessa igreja eu sempre trabalhei com liderança, com aconselhamento. Então eu sempre tive essa aptidão para trabalhar com gente. Só que na época eu não sabia de coach de carreira, eu não tinha a mínima noção. Então quando eu fui fazer uma faculdade, eu optei por fazer a faculdade de Direito. Que geralmente assim, a pessoa fala assim, meu Deus, não sei o que eu faço, vou fazer Direito, porque daí dá para você prestar concurso, e aí tem meio que esse futuro meio que pré-estipulado. Só que na faculdade de Direito, eu sempre gostei muito das áreas filosóficas do Direito, né? As áreas de direito processual eram umas áreas que eu não gostava, que tem tudo a ver com o quê? Com a vida de um advogado. Então, aí já começou a surgir essa questão. Eu comecei a perceber que as matérias filosóficas, as matérias de humanas, eu ia muito melhor do que as matérias que estavam diretamente relacionadas ao direito em si. E
então, quando eu terminei a faculdade, minha pretensão era o quê? Entrar na carreira acadêmica. Então, fui fazer iniciação científica, comecei a estudar, foi quando a Natura apareceu na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar na área de vendas. Então, eu fazia a gestão do setor aqui, gerenciava essas pessoas, depois a gente mudou o modelo comercial da Natura, aí implantou essa questão do modelo de gerente de relacionamento, aí eu tinha uma equipe que chegou com 12 consultoras Natura orientadoras, e aí elas gerenciavam pequenos nichos, pequenas células de 150 a 70 pessoas cada. E aí eu saí da Natura. Quando eu saí da Natura, o que aconteceu? Eu fui trabalhar num lugar onde eu fui mexer com gestão financeira. Então eu mexia com fundo de investimentos, eu mexia com um monte de coisa, eu passava o dia inteiro na frente do computador, eu fui mexer com ações, né? Home broker, fundo come cotas, título Tesouro Nacional, um monte de coisa assim. E eu fiquei um ano dentro desse lugar. E foi um ano terrível para mim. Por quê? Quando eu saí da Natura, eu falei, não, agora eu não quero lidar com gente. Vou ficar o dia inteiro na frente do computador, vou trabalhar dentro do escritório, vou ter horário para sair, vou ter horário para entrar. E aí eu não me adaptei a essa rotina. Por quê? Por falta de autoconhecimento. Quando eu estava trabalhando lá, surgiu uma oportunidade de fazer um curso na FGV, onde falava-se sobre inteligência emocional e coaching. Foi quando eu descobri o coaching. E quando eu descobri o coaching, eu me apaixonei. Falei, gente, eu fui coach a vida inteira, eu não sabia. E aí eu fui procurar me especializar, estudar mais. Aí eu fiz todas as minhas certificações, né, em coaching, em PNL, em coaching de equipes, para aprender mais do conteúdo. Comecei minha pós em MBA em gestão de pessoas e a faculdade de gestão comercial. Então aí eu fui me dedicar 100% ao estudo para aprimorar e criar os conceitos técnicos daquilo que eu já colocava em prática. Então foi bem que acontecendo assim na minha vida, né? Até que eu me descobri dentro da profissão. E aí tem a questão de se tornar empreendedora, de saber de gerenciar o teu negócio, que são outras competências que é necessário você acabar administrando e seguindo também. Então, hoje é uma coisa que eu me sinto 100% realizada. Eu adoro o que eu faço, sou apaixonada por que eu faço. Eu amo trabalhar com gente. Então, isso me realiza e me faz muito feliz. É uma coisa assim que eu falo assim, nossa, ai, que bom. Só que é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas... Tem uma frase que rola por aí, eu não lembro nem quem fala essa frase, que fala assim, olha, faça o que você ama, você não vai precisar trabalhar um dia na sua vida. Na verdade, isso é uma visão extremamente romântica do que é uma realidade. Então, por exemplo, hoje eu sou apaixonada por que eu faço, eu amo o que eu faço, mas existem algumas coisas dentro da minha profissão que eu acho chato de fazer, que eu não gosto. Então, são as partes mais burocráticas, de gestão, de todos os procedimentos, né? Eu sou muito criativa, então eu gosto de trabalhar com criatividade, com inovação o tempo todo. E aí, eu tenho que fazer. Mas quando eu coloco na balança e falo assim, poxa, eu tô tendo mais ganho ou mais perda em relação à profissão que eu decidi seguir na minha vida? Eu tenho muito mais ganho. E quando você olha para a sua vida profissional, é necessário que você entenda isso. Por quê? Você vai ter algumas coisas na sua vida que você não gosta de fazer. Você vai ter algumas coisas na sua profissão, você vai passar estresse sim, você vai passar por um problema sim, vai ter momentos que você vai querer matar o seu chefe, vai ter vezes que você vai querer desistir de tudo. Isso faz parte da vida e do ser humano. Só que o ponto que é principal é, quando eu olho para minha vida, isso está me trazendo mais ganho, eu estou me sentindo mais feliz, está me realizando mais, ou isso está me fazendo infeliz, está me causando problemas, ou já faz 6 meses que eu não sei o que é sentir um sentimento de entusiasmo, de plenitude. Se você tem olhado para a sua vida e você tem se sentido extremamente frustrado em relação à tua profissão, eu te aconselho a rever a profissão que você está. Porque às vezes a gente acaba ficando doente por ficar lutando contra a nossa essência, lutando contra aquilo que a gente é de verdade, né? Tentando sufocar o nosso eu. E aí a pessoa, eu acho engraçado, porque às vezes a pessoa chega pra mim na sessão e ela fala assim, Glaucia, eu odeio meu trabalho, não gosto, não sei o quê, começa a falar. E aí eu sempre tenho uma frase feita que é a seguinte, eu falo, pede a conta. E aí quando eu falo pede a conta, a pessoa se assusta. Porque ela fala assim, não, eu não posso pedir a conta, porque como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer isso? Então eu falo assim, então a questão é, você está no seu trabalho porque você tem uma necessidade e essa necessidade te faz optar por continuar lá. E aí, ficar reclamando não vai adiantar. Então, nesse momento, o que surge? A necessidade de fazer um plano de carreira estratégico para entender onde é que eu quero chegar.
eu sempre brinco, eu falo que às vezes dá vontade da gente sair, né, e começar a vender espetinho de camarão na praia, sabe, sanduíche natural, ficar vivendo lá na beira da praia sem preocupação nenhuma. Mas pensa o seguinte, eu vendendo espetinho de camarão ou sanduíche natural na praia, qual que é o máximo de ganho que eu vou ter? E aí eu tenho que entender, poxa, é esse padrão de vida que eu busco? Para algumas pessoas faz total sentido. Ok, tô super feliz, é isso que eu quero. Para outras pessoas não. E o grande problema tá quando eu tô numa profissão que não me oferece aquilo que eu quero, ou que não me dá a oportunidade de chegar onde realmente eu quero chegar. Aí você vai ter um contraste, vai ser contradizente, porque eu tô num lugar, eu sei que esse lugar não vai me levar onde eu quero, e aí eu insisto em continuar nesse lugar. Por isso que é necessário esse processo de autoconhecimento. À medida que eu me conheço, à medida que eu entendo qual a minha perspectiva, minha visão de sucesso, eu vi várias pessoas postando no LinkedIn essa semana uma história, agora não me recordo de quem postou a história, quem contou essa história, mas é uma história real de uma pessoa. O gestor chega para ela e fala assim, olha, eu quero te promover. Essa pessoa virou para ele e falou assim, não, obrigado, eu já cheguei ao máximo, eu não quero sair daqui, né? E aí eu falei assim, mas o cargo que você tem na empresa não é um cargo de evidência. Você está num cargo de supervisão, por exemplo, e aí a opção que ele tinha era subir para um cargo de gerência. Aí a pessoa respondeu o seguinte para esse recrutador, ele falou assim, olha, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo manter o meu padrão de vida, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu não tenho estresse, assim, um estresse gritante, então eu estou muito bem adaptado e para mim faz sentido continuar aqui. Eu não quero ganhar mais. Olha a percepção fantástica que essa pessoa tinha e o autoconhecimento que ela tinha para entender que ela estava no lugar dela. E a visão de sucesso que ela tinha, porque a visão de sucesso para ela era poder fechar a porta do escritório e passar tempo com os filhos. Se ele subisse para um outro cargo de direção, o que ia acontecer? Ele ia perder tempo com os filhos, ele ia perder tempo de lazer, ele ia perder qualidade de vida dentro da visão dele. Então fazia sentido ele não receber a promoção, mas continuar tendo a questão da qualidade de vida, do tempo com os filhos. Então a gente precisa se autoconhecer, porque às vezes eu dou um passo achando que eu estou fazendo uma coisa muito boa para mim, mas eu acabo retrocedendo. E aí eu fico estressado, fico nervoso, acabo desenvolvendo síndrome burnout e uma série de outros fatores que vai prejudicar e muito a minha vida. Então, o ganho financeiro, e a gente atrela muito a questão, às vezes, de sucesso simplesmente ao ganho financeiro, ele não vai trazer totalmente a realização que a gente busca. Tá? Existem várias pesquisas de vários teóricos que estudam motivação dentro do ambiente de trabalho e nessas pesquisas a gente encontra o quê? As pessoas dizendo o seguinte, que o salário em si, ele não motiva ninguém, porque salário é questão de subsistência, de sobrevivência. Então, se eu dou um aumento para um colaborador e daqui 3 meses, esse colaborador vai ficar desmotivado de novo. Porque isso não vai estar atrelado à questão, ele vai adaptar o nível de vida dele para aquele salário, a gente tem essa tendência, então eu subo meu padrão de vida e aí eu continuo reclamando do trabalho. Então vai muito além, vai o que me realiza, o que faz sentido para mim, qual que é a visão que eu tenho de sucesso, para mim o que é sucesso? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, Glaucia, para mim sucesso é casar, ter meus filhos e ter uma condição de vida estável, onde eu possa cuidar dos meus filhos. Eu não quero chegar a um cargo de CEO de uma empresa. Eu não quero chegar a um cargo de diretoria na empresa. Porque eu sei que se eu tiver que chegar a esse cargo de diretoria, eu vou ter que protelar muitos dos meus sonhos, como por exemplo o meu casamento, os meus filhos, para priorizar isso. E isso para mim não é sucesso. E foi engraçado porque essa pessoa falou assim, eu olho às vezes para isso e eu vejo que para mim essa pessoa é infeliz. Olha como é a questão da relatividade em relação àquilo que a gente acredita para a nossa vida. Então, quando você olha para a sua vida, você precisa entender qual que é a minha relação com o sucesso. Para mim, o que é sucesso profissional? E aí eu tenho que entender se eu estou disposto ou não a pagar o preço por isso. Eu estou disposto a abrir mão de determinadas coisas na minha vida para alcançar esse sucesso ou não? Eu não estou disposto. Porque às vezes a pessoa acaba se boicotando, ela se sabota. Porque ela tem uma coisa tão importante, que é, por exemplo, a família, e ela entende que se ela crescer profissionalmente, ela vai ter que, de certa forma, se distanciar da família. E aí o que ela faz? Ela se sabota, então ela não entende por que ela está fazendo aquilo. Faz sentido, gente?
Se faz sentido, taca o dedo no coração aqui pra mim. Manda muito joinha, muito coração que eu quero ver aqui vocês mandando pra mim, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro? Ficou claro pra você? Se tiver dúvida, pergunta, pode mandar aqui pra mim. Quero ouvir vocês. Em relação a essa questão de saber se eu tô na profissão certa. Olha, uma coisa que é interessante também são os testes vocacionais, tá? Se você está muito perdido, você fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço na minha vida, teste vocacional acaba ajudando também, tá? Então, a gente tem vários testes. Eu sempre recomendo que o teste vocacional seja feito com um psicólogo. Agora, se você não tem condição, procura um desses testes online mesmo, só para te dar um norte, para ver quais possibilidades você pode ter, tá? Então, vocês têm dúvidas, perguntas, questionamentos sobre essa questão? Em relação à nossa vida profissional? Com certeza, Ivone, escolha tudo, né? Então eu tenho que entender o seguinte, quando eu falo sim para algo, eu tô falando não para um monte de coisa. E não tem como eu ter tudo na vida. A gente tem a questão, tem um livro muito interessante, especialmente nós mulheres, tá? Que fala sobre a síndrome da Mulher Maravilha, da supermulher. Então a mulher olha e fala assim, eu tenho que ser uma excelente profissional, eu tenho que ser uma excelente mãe, eu tenho que ser uma excelente esposa, eu preciso ser excelente filha, eu preciso ser excelente amiga. E aí ela vai colocando um monte de coisa, carregando um monte de peso. E aí ela olha, ela tem um sentimento de frustração terrível, porque ela fala assim, eu quero tantas coisas, mas eu não estou fazendo nada bem. Então eu preciso entender que falar sim para algo implica em falar não para uma infinidade de oportunidades. Tudo é questão de escolha sim, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui o Bruno me perguntando. Glaucia, às vezes não aceitar uma promoção pode ser visto como falta de ambição e até mal visto pelo gestor? Sim. Você está sujeito a isso. Porque a pessoa, ela tá achando que ela tá fazendo um grande bem para você. Então vai muito da sensibilidade do teu gestor e do RH da empresa em fazer esse alinhamento. Eu já vi pessoas que foram promovidas e foi a pior coisa que elas fizeram na vida delas. Foi um exemplo bem interessante de uma pessoa que cuidava, ela trabalhava em serviços gerais dentro de uma empresa e aí ela trabalhava na lavanderia, lavando as roupas ali e ela foi promovida para gerir esse setor. Então ela foi fazer a gestão das pessoas. Como lavadeira, como auxiliar de serviços gerais, ela era excelente no que ela fazia, ela era melhor. Quando ela foi promovida a gestora, e a questão da promoção, a gente precisa entender o seguinte, a promoção, ela vai exigir de você uma série de competências que precisam ser desenvolvidas, tá? Então, estou sendo desafiado a assumir um novo cargo na empresa, eu preciso entender que necessariamente eu preciso buscar algo. Preciso buscar aprimoramento, preciso buscar cursos, leituras, preciso buscar um processo de coaching para alinhar. Mas realmente, hoje em dia, é difícil você encontrar gestores que vão olhar, às vezes, a questão de ter esse olhar compreensivo mesmo, sabe? De olhar e falar assim, poxa, eu entendo que é o momento dessa pessoa, tá? Então, vai muito da sensibilidade do gestor. E aí entra a questão, né, Bruno? Qual que é a diferença do chefe e do líder? Um líder vai entender essa postura, o chefe não entende, não. Ele tenta fazer a forceps e ele olha e fala assim, não, você não é uma pessoa ambiciosa, não quero você, ou isso pode te render alguma visão negativa em relação ao teu trabalho, tá? Fala um pouco sobre a importância da orientação vocacional e o coach vocacional. Catiane, olha, é fundamental tanto a orientação, né, do psicólogo para fazer essa avaliação vocacional, para estar presente, quanto mesmo do coaching vocacional. Para entender, você imagina, eu olho para a minha vida, né? Eu olho e falo assim, gente, se eu tivesse tido, quando eu tinha 17, 16 anos, a partir dos 15 anos, né, a gente já pode começar a trabalhar isso. Com 15 anos, eu tivesse tido uma orientação vocacional, pudesse conversar com alguém sobre quais seriam meus planos para o futuro, a minha carreira, a opção da faculdade que eu teria que ter, é lógico que eu teria tinha sido muito mais assertiva em relação à rota que eu teria traçado para minha carreira. Então, é fundamental. Infelizmente, a gente não vê isso. Porque as pessoas olham isso como um desperdício, falam, nossa, por que eu vou desperdiçar tempo? As escolas em si, né, elas não têm essa visão. Por quê? Muitas vezes no ensino, especialmente
que a gente tem no ensino do ginásio, a gente tem matérias que são extremamente técnicas, mas que não preparam essa pessoa para a vida profissional. Então você vai ter matérias que são extremamente técnicas e muito pontuais. Eu me lembro que na escola eu aprendi umas coisas muito profundas, por exemplo, de trigonometria, que eu nunca mais usei na minha vida. Mas eu não aprendi coisas básicas, como por exemplo um curso de oratória. Eu não tive uma orientação vocacional para entender o que era a minha essência, como é que eu trabalharia a minha essência. E aí isso prejudica muito, porque daí você vê pessoas que começam várias faculdades e não terminam, porque elas descobrem que aquilo não é o que elas queriam de verdade, elas não se identificam com aquilo, e a pessoa fica dando murro em ponta de faca em relação à vida profissional dela, porque ela não tem claro a visão dela. Falta autoconhecimento, né? Falta esse processo de olhar para si, de entender a visão de uma pessoa capacitada em relação a esses assuntos, para olhar para essa pessoa e falar assim, olha, vamos trabalhar isso, vamos descobrir quais são suas principais habilidades, suas competências interpessoais, como é que você se relaciona, como é que é o teu processo de comunicação, vamos desenvolver a questão do falar em público, por exemplo, e aí trabalhar isso desde lá da essência, de quando a gente está lá no ensino, não é no colegial, né? Agora eu não sei, mudou o nome dos ensinos, né? Mas do primeiro colegial ao terceiro colegial, trabalhar essa questão dessa visão e como é que as pessoas desenvolvem isso. Eu não sei, aqui na nossa região, pelo menos eu desconheço, eu não sei se você conhece, Kátia, alguma escola que tenha esse tipo de orientação. Eu particularmente desconheço. Se alguém souber, que manda pra mim, gente, se vocês conhecem alguma escola, mas faz toda a diferença, porque a pessoa ela já desenvolve uma percepção muito mais aguçada de si mesma. Então, esse processo de autoconhecimento, especialmente nessa fase da adolescência, ele ajuda muito a gente a trabalhar a nossa identidade, o nosso perfil, o nosso eu. Então, todos esses fatores que estão envolvidos ali. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrando. Lembrando que agora nossas transmissões ao vivo estão todas as quintas-feiras, às 21 horas. Eu tenho um encontro marcado aqui com você. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação a qualquer assunto relacionado ao desenvolvimento pessoal, a questão do coach, em relação à sua vida profissional, à sua carreira, manda para mim inbox, que aí a gente faz uma live especial. Imagina, Bruno, prazer ter você aqui. O Bruno foi meu coach, gente. Fantástico, né, Bruno? Foi muito legal. Então, se você tiver alguma dúvida, manda pra mim, porque aí a gente bate um papo legal aqui na quinta-feira e a gente esclarece essas dúvidas, a gente bate uma conversa bem bacana, tá bom? Então, eu agradeço você por estar me assistindo, agradeço você por ter compartilhado, agradeço os seus corações, os seus joinhas, tudo. É muito importante pra mim, porque isso aumenta a relevância do nosso conteúdo e a gente consegue atingir muito mais pessoas, tá? Então, um beijo para todo mundo. Até a próxima transmissão. Eu vejo vocês quinta-feira aqui às 21 horas, tá? Tchauzinho!